Eu vou trazer as notícias que eu quero conversar com vocês hoje, logo de cara no início do vídeo. Vão ser quatro referentes à saúde, só que as quatro dá para passar uma ligação entre cada uma delas, porque eu vejo que o Japão ele vai tentar dar um corte bruto na despesa com saúde, e eu acho que o povo japonês ele vai chiar. É, assim, para tomar esse remédio amargo, né? Não é qualquer nação que está acostumado a um sistema de saúde assim que funciona bonitinho e do nada eles removem o doce, né? Coloco logo o grosso de cara. Eu sou Anselmo Saito, eu moro aqui no Japão e eu quero falar um pouco sobre como essa situação da saúde, porque como eu verifiquei nos vídeos anteriores, boa parte do orçamento do Japão ele vai para a saúde, cerca de 45%. 45% vai para saúde e também para cuidado com o idoso. E aí entra também aposentadoria é, e tratamentos especiais para idoso. Acho que é questão de caridade, algo assim, né? Repouso, casas de repouso, etc. Mas boa parte é com a parte da saúde, com a questão de internação, medicamento, consulta. E por isso eu quero adentrar um pouco na parte da saúde para ver o que está acontecendo, o que o Japão está planejando de fazer. E aí eu dei uma olhada em várias notícias para tentar sacar o que pode estar rolando nesse país, porque tem que fazer alguma coisa para contornar essa situação orçamentária terrível, né? Que não dá para ficar criando dívida toda hora. Então, para vocês verem, na primeira notícia eu falei, todos os licitantes desistiram da licitação para a nova construção e a realocação do hospital Imabari na prefeitura de Ehime, possivelmente devido ao aumento dos custos dos materiais causado pelo agravamento da situação no Oriente Médio. Assim, eu não sei dizer se esse é o principal fator do cancelamento desse hospital, porque 21 bilhões de iene, isso é muita grana. Tipo, 21 bilhões de iene, cada 1 bilhão de iene você coloca 30 milhões de reais. Então vocês já viram que para um hospital só já vai uma boa quantia. E essa boa quantia, somado com a consequência aí do Oriente Médio, já vai para bem mais alto. Cara, para um hospital, eu não sei não, cara. Por 1 bilhão de iene, você já consegue construir um negócio extremamente luxuoso, uma pequena clínica. Agora, 21 bilhões, cara, é meio que demais. Mesmo você tendo o governo aí, já vai uma boa parcelinha do seu orçamento com saúde. Mas, assim, não é só o governo que está aí dentro, tem outras empresas privadas, provavelmente, para financiar isso aí. Mas o que eu quero dizer é, se o governo está pulando fora disso, então pode ser que, bom, você vê que a prefeitura de Ehime anunciou o cancelamento, pode ser que verbas estão começando a ser enxugadas, né? Tanto aqui para a construção quanto para as outras notícias que eu vou trazer. Você tem casos de sarampo. Isso aqui eu acho muito surreal, cara. Por que você vai de repente ter essa subida em casos de sarampo, sendo que ele estava controlado nos anos anteriores? É claro, até 2019, que por alguma razão estava muito alto, e 2020, 2021, 2022 foi o período da pandemia, e aí após isso ele começou a retomar. Bom, pode ser que ele só esteja voltando ao número normal, né? Porque o normal ali em 2019 era a quantia que bateu em 800 e alguma coisa. E a gente ainda está em 300. Só que o povo japonês, ele tá gritando muito com essa subida, né? Ele tá fazendo um escarcéu. E até em empresas a galera já começou a falar, né? De trabalhar em casa para abaixar a possibilidade de você transmitir essa infecção de sarampo.
Isso me soa muito estranho, cara. Me soa semelhante à situação do Covid. E eu vejo que, eh, assim, para o Japão estar fazendo esse alarde todo para essa questão do sarampo, eu acho que eles querem, simular de novo essa situação de pandemia, onde todo mundo vai para casa e baixa esses números novamente. É mais uma tentativa de controle estatal, para evitar que as pessoas, usem o sistema de saúde, porque elas se infectaram. Então, eu vejo dessa forma, que o governo está querendo enxugar por 3 anos ali, né, você vê que os anos 2020, 2021, 2022, ele não teve quase nenhum caso, né, provavelmente nenhum, ou pelo menos os 10. E por conta disso, né, você não vai ter despesa hospitalar, ou despesa, consulta, então você vai ter redução de custo com a parte da saúde. Eu consigo interpretar dessa forma aqui. E você também tem a questão de cada vez mais você tem menos pessoas interessadas em frequentar a área da saúde, candidatos a ser técnico em dispositivo médico. Eu vejo que isso aqui é um provável resultado também de você já estar saturado de pessoas indo para a parte médica. Então, o governo ele não investiu tanto em fazer esses anúncios até então, justamente para meter a limpa. Tipo, estamos gastando tanto. Nosso maior custo é com saúde, então vamos tentar reduzir o número de profissionais aqui, de forma que a gente evite ter ainda mais gasto com equipamento, com maior número de profissionais, que a gente vai ter que pagar um subsídio para consulta e para fazer tratamento. Então, são fatores que se somam, no fim das contas, em dinheiro. E vocês vão notar que não é só escassez de técnicos em dispositivos, mas diversos profissionais da área da saúde. E o que o Japão está fazendo para contornar isso é pegar pessoas de fora. O salário deles não é tão alto, então eles pegam de fora, ferram com a parte de estadia, né, visto, sobe renovação de visto para valores surreais, de forma que esse pessoal fique 1 ano ou 2 no máximo e eles voltem para o país deles. Então, é uma sacada para tentar cortar, ter esses profissionais temporários para não ter que subir tanto a parte de saúde. Então, eu vejo que todas essas notícias aqui, elas se conversam no sentido de querer reduzir totalmente o custo que o Japão está tendo com a parte da saúde. E para matar, aonde foi que eu percebi que o Japão está fazendo isso, de querer tacar o foda-se para a população na questão de saúde e limpar esses custos, né? Eu acho positivo porque você vai ter que tomar esse remédio amargo para poder controlar achar que merda tá acontecendo e cortar seja lá o que tá vazando essa quantia absurda de grana para a saúde e é, passar a deixar o seu orçamento positivo. E o que fez eu perceber foi essa última matéria aqui, ó. Um projeto de lei para alterar a lei do seguro de saúde que obrigaria os pacientes a pagar taxas adicionais por prescrições de medicamento de venda livre. Foi aprovado em uma comissão na Câmara dos Representantes, com apoio do Partido Governista e da Coalizão de Reforma Centrista, entre outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu li um pouco mais no detalhe essa matéria, que o seguro público de saúde, se o medicamento que o médico prescrever, ele conter elementos que você consegue encontrar na farmácia, não de graça, mas a farmácia que vende remédios sem prescrição, ele vai ter um aumento desses remédios. O cidadão ele vai pagar uma quantia um pouco maior porque você já consegue encontrar isso na
farmácia comum, né? Que aqui no Japão você tem a farmácia de remédios prescritos e a farmácia de não prescritos, né? Que você vai direto depois da consulta do médico, que é separado. Então, pelo menos as que eu fui, né? Eu não sei se é sempre assim. Então, como você tem esse custo a mais para o cidadão, porque o governo ele quer meio que cobrar um pouco a mais, não cobrar um pouco mais, mas facilitar, né? Reduzir o imposto que ele vai cobrir com o medicamento, ele meio que corta a grana, né? Ele prepara melhor o seu orçamento. E adivinha qual foi o único partido que se recusou a fazer isso, que não quer um estado pequeno? Exatamente, Partido Comunista. Então, você vê que nessa última ação eu percebi que o governo japonês ele tá tentando atacar o maior inimigo aí, né? Que é quase 50% do orçamento do Japão. Eu vejo que se de fato eles conseguirem ter sucesso nesse corte, pode dar bom. Mas assim, a população vai ter que segurar o tranco, né? Porque é um remédio amargo você de repente cortar todos esses penduricalhos que você dava pra galera. E você vai precisar ter uma boa conscientização, marketing para atividade física, porque assim, meu motto, né, meu lema é: se você se exercita bem, dorme bem, come bem e evita ao máximo os seus níveis de estresse, evita aumentar seus níveis de estresse, você consegue tancar uma boa quantia de tempo sem adoecer. Desde que eu vim aqui pro Japão, eu não cheguei a ter nenhuma doença grave até então, nenhum mal-estar que eu tive que ficar de cama. Foi só um resfriadinho ou outro que passou dentro de 4 dias no máximo. Então, eu acho positivo. Vocês podem achar que eu sou um cara sem coração nem alma, mas para você resolver problemas assim, de orçamento, despesa muito alta, você tem que ser sangue frio e tomar esse remédio amargo que vai dar bom resultado a longo prazo. Se não, é cobrir o sol com a peneira e seguir tomando o grosso na dívida pública. Eu vejo que o Japão ele está se debatendo como um verme para tentar organizar essas despesas com a saúde. Se tiver alguém fazendo gracinha e roubando esse dinheiro da saúde, eu acho que esse cara ele vai ser pelo menos degolado financeiramente ou de alguma forma. Ele vai cometer o famoso desvivamento, porque vai ser muito feio, cara. Na real, vai ser muito feio. Se você curte esse tipo de vídeo, considere se inscrever no canal, dá o joinha para fortalecer e considere adicionar algum comentário caso eu tenha esquecido de algo. Falou e até o próximo vídeo.